Fala aí, menor beleza? Estamos aqui hoje com mais uma aula do nosso curso de segurança da informação. E você já deve ter ouvido isso falar em menor várias e várias vezes. E hoje a gente vai falar sobre Trojan, que é muito famoso, você vê toda hora, que é o cavalo de Troia. Então assim, já vamos lá pra aula logo. Eu sei que você quer saber sobre cavalo de Troia, o que é o cavalo de Troia. Quem é Troia? Troia, você sabe, uma cidade lá das Grécia, lá das Roma Antiga. Mas eu nem vou falar dessa história, mas eu acho que aqui fala. Enfim, vamos lá. Começando pelo começo, por uma questão de princípio, a gente vai falar sobre cavalo de Troia ou vulgo Trojan. Eu não sei o que é vulgo, né? Porque as pessoas falam normalmente cavalo de Troia, né? Então vulgo é cavalo de Troia. O termo certo seria Trojan, né? Mas vamos lá. Cavalo de Troia, Trojan ou Trojan Horse, também pode ser chamado, 3 nominhos, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. E aí, de novo, vem naquilo que as pessoas comentam nas redes sociais quando eu porto o vídeo. Eu uso crack e nunca aconteceu nada. Vamos lá, vamos ler pra você qual é a função do Trojan que tem no crack que você tá usando. Não tem todos, tá? Mas na grande maioria. Além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, craquear o seu joguinho, também executa outras funções normalmente maliciosas sem o conhecimento do usuário. Você tá vendo aqui, ó? Sem o conhecimento do usuário. Então, quando você fala pra mim assim, sempre baixei crack e nunca tive problema, nunca vi nada acontecendo, porque a função é essa. Ele vai fazer o teu jogo ser liberado para você jogar e vai fazer as outras coisas sem você saber. Essa é a função da ferramenta. Exemplos de Trojan são programas que você recebe ou obtém de sites na internet que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos, protetores de telas, mensagem de texto, nota fiscal, PDF. Estes programas geralmente consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente executados para que sejam instalados no computador. Então você precisa executar, assim como o vírus, você precisa executar isso diretamente para afetar o computador. Não é igual o worm, né? Que o worm é automático. O Trojan você precisa executar, senão ele não faz nada no computador. Trojans também podem ser instalados por atacantes que, após invadirem o computador, alteram um programa já existente para que, além de continuarem a desempenhar as funções originais, também executem ações maliciosas. Então, quando você vai lá e usa, Alfredo, eu não baixo crack pro meu Windows, não. Eu uso um ativador que é pelo prompt. Se você olhar nos comandos que você digita no prompt, você está direcionando o seu computador para um servidor que não é o servidor da Microsoft para poder validar que aquele serial que você está usando é original. É tanto que tem uns seriais específicos para cada servidor. É justamente por isso. Você vai estar entrando em contato com um servidor que não é da Microsoft. Vou te dizer que se não é da Microsoft, é de alguém. E aí você pode estar permitindo que esse cara consiga invadir o seu computador e coloque um Trojan no seu computador. Fica a dica para você que acha que não dá em nada. Ah, mas eu nunca vi acontecer nada. É por isso, porque a ferramenta é feita assim. Então, quando ele fala aqui que pode ser instalada, é porque alguém pode invadir o seu computador por outras maneiras e aí conseguir colocar um Trojan lá para prejudicar a utilização do seu computador. Há diferentes tipos de Trojan classificados de acordo com as ações maliciosas que costumam executar ao infectar o computador. Então, imagina o seguinte, o Trojan é um cara que se desfaça de alguma coisa, ponto. Só que ele tem funções específicas para ser direcionado e programado para aquilo que ele quer capturar. É melhor que ele seja muito específico, que ele vai trabalhar diretamente para aquilo que ele quer afetar, do que ser uma coisa mais abrangente, acabar gastando processamento, acabar deixando a pessoa que é invadida ver. Então, eles criaram ferramentas que são direcionadas para determinadas coisas que eles querem que eles executem. Assim como você tem o Word, que é só para editar texto, Excel, que é só para planilha, você não tem um programa que faz tudo porque você acaba tendo uma perda de desempenho, às vezes você tem uma perda de qualidade e tal, mas resumindo, é isso. E só por curiosidade, né? Porque o nome Cavalo de Troia, eu acho que acredito que bastante gente deve conhecer, mas tá aqui só para você que não conhece, né? Cavalo de Troia, segundo a mitologia grega, foi uma grande estátua utilizada como instrumento de guerra pelos gregos para obter acesso à cidade de Troia. A estátua do cavalo foi recheada com soldados que, durante a noite, abriram os portões da cidade, possibilitando a entrada dos gregos e a dominação de Troia. Essa classificação baseia com a coletânea feita sobre os nomes mais comumente usados pelos programas anti-malware. Só para imaginar o seguinte, por que tem tudo a ver, né? Então, lá na mitologia grega funcionava assim, os gregos queriam invadir Troia. Se eles tentassem invadir, ia dar muito trabalho, porque ia ter guerra, ia ter problema, ia ter disputa, ia prejudicar muita gente, ia perder muitos soldados. Eles imaginaram o seguinte, então vamos dar um cavalo aqui, uma estátua em homenagem à paz entre os dois grupos que estavam em guerra. Então, cara, recebeu o cavalo, que lindo esse cavalo grande, maravilhoso, olha só que coisa linda, receberam, colocaram dentro da cidade. Só que eles não abriram, assim como a gente não faz, né? Quando você recebe um arquivo, você não abre o código para ver o que tem dentro do código. Você não faz uma inspeção ali do código, uma análise, pra você saber. Você simplesmente pega, que legal, baixei esse crack aqui e vai funcionar. Eles pegaram um cavalinho, botaram dentro da cidade, comemoraram que o cavalo chegou. Que coisa linda e maravilhosa. Tem um filme Troia, esse filme aqui lindo e maravilhoso, que o Paulinho vai colocar aqui qual é. Você vê mais ou menos como é que funciona. E aí, pô, o cavalo entrou lindo, comemoraram e tal, todo mundo bêbado de noite. Os soldados que estavam dentro do cavalo de Troia, que eram presentes, eles já tinham conseguido entrar,
Porque os próprios troianos colocaram o cavalo para dentro como um presente, abriram os portões, colocaram o cavalinho para dentro, o cavalinho lá dentro. De noite, os soldados gregos que estavam dentro do cavalo saíram do cavalo, abriram os portões e o resto entrou e acabou com a cidade. Agora que você já aprendeu essa história linda e maravilhosa sobre o cavalo de Troia, cara, eu quero te falar que a gente tem um podcast aqui no canal, que é o Praticando Tecnologia. Ele é um podcast que mostra como a tecnologia está presente na prática em todos os lugares da face da Terra. Então, às vezes você faz enfermagem, tá fazendo um curso técnico, pô, informática não serve pra nada. Serve, tá inserido. Você quer administração? Tem análise de dados. Você quer dar aula? Tem inteligência artificial. Você quer ser diretora? Tem inteligência artificial, tem software de gerenciamento, tem agenda. Cara, tá presente em tudo e o podcast serve pra isso, ó. Já vai aqui, ó, clica aqui no link da descrição, que tem lá o link pro podcast, ou você vai na playlist. Na playlist tem lá o podcast Praticando Tecnologia, que sempre tá tendo cortes aí pra você poder ver o que aconteceu, os participantes. A gente sempre chama gente legal pra falar sobre temas específicos da área e pessoas que estão aí em qualquer área e tá tendo informática inserida. E agora a gente vai pros tipos de Trojan. E vamos começar pelo Trojan Downloader, que é o primeiro aqui da cartilha. Instala códigos maliciosos obtidos de sites da internet. Downloader porque você baixa o arquivo e executa ele para poder infectar o computador. Daí o nome Downloader, né? De baixar. Trojan Dropper. Instala outros códigos maliciosos embutidos no próprio código do Trojan. Aí depende do que o cara mal intencionado quer fazer. Ele quer colocar o que no computador? E ele vai desenvolver algum código, algum script para poder inserir dentro desse Trojan. Imagina que o Trojan é a estrutura. É esse microfone aqui, ó. Quero dar esse microfone para você. É um microfone, você tá vendo que é um microfone, ele acende, ele é vermelho, ele é preto, tem botão touch, tem um monte de coisa. Então você vai, nossa, que microfone bonito porque ele acende. Imagina que o Trojan é a estrutura. E aí dentro do microfone vai ser colocado alguma coisa que vai prejudicar o computador. O Trojan é a estrutura, esses nominhos que a gente tá colocando ali é o tipo de acesso que ele vai fazer, o tipo de maldade que ele vai fazer, e o Dropper é um que permite colocar outros códigos e scripts dentro do Trojan para que ele faça maldade com o computador. O próximo Trojan é o Backdoor, e você já sabe o que é um Backdoor, porque a gente falou nas aulas anteriores. Ele vai ser um Trojan que a única função dele exclusivamente não é fazer maldade no computador, estragar, apagar. É única e exclusivamente permitir que o hacker volte pro computador. Isso acontecia muito antigamente com o ProHat, que era uma ferramenta que você colocava um Trojan, enviava para a pessoa executava o arquivo, né, e você conseguia acessar remotamente através do ProHat, e aí sim você conseguia ter acesso ao computador da pessoa. Mas o primeiro acesso foi o seguinte, precisou enviar um arquivo, esse arquivo é um Trojan, e esse Trojan tinha um backdoor, que no caso era um ProHat para a pessoa poder acessar o computador. Então, Trojan tem essa função também. Trojan DOS, ó, instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir ataques. Alfredo, eu recebi um monte de arquivo aqui, eu baixei e não aconteceu nada. Pode ser que a partir do momento que você baixou o arquivo e executou, o seu computador está sendo utilizado para desferir, para atacar outros lugares. Não atacar de invadir. Por exemplo, eu quero tirar o site do Google do ar. Então, eu boto um Trojan DOS em centenas de milhares de computadores e falo assim, gente, fala com o Google agora. Aí todos esses computadores falam ao mesmo tempo em massa com o Google para tentar tirar ele do ar. Isso é o Trojan DOS. É um Trojan que dentro da estrutura tem uma ferramenta para responder a comandos básicos para que consiga tirar computadores do ar. A gente falou sobre bot e botnet nas aulas anteriores. Então, o Trojan é a estrutura onde tem um bot dentro para poder usar o computador da vítima para esse tipo de ataque. Trojan destrutivo, ó, altera, apaga arquivos e diretórios, formato disco rígido, pode deixar o computador fora de operação. Ele não queima o computador, tá, gente? Às vezes você lendo ali, parece que tá falando que tira da operação, queima, né? Mas o computador sem sistema operacional, você tirou ele de operação. Você não consegue usar o computador sem um sistema operacional instalado. E ele realmente apaga arquivos e pastas, né? Diretório, para quem não sabe, é pasta. Formatar o disco rígido, atualmente é mais difícil, porque antigamente, anos 90, começo dos anos 2000, você conseguia apagar os arquivos do disco rígido porque o Windows deixava. Hoje em dia, se você tenta apagar, ele fala assim, ó, não posso apagar não, porque tem arquivo importante aí, amigo. Não tem como apagar. Você consegue até apagar outras partições, outras partes do HD que não tenham arquivos importantes do sistema. Então, ele até deixa apagar. Mas agora, apagar o Windows assim do nada, ele vai dar uma bloqueada, vai dar uma travada ali, beleza? Mas é uma função de apagar coisas. O próximo é o Trojan Clicker. Redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresentar propagandas. Não tem nada de mais de maldade, né? Ele vai direcionar sempre você para uma página. Esse monte de spam, esse pop-up, parece um monte de coisa na tela aí, tu, caraca, não quero ver isso. Fica fechando? É esse tipo de coisa. A intenção não é pegar dados, mas sim direcionar você para páginas para ter muitos cliques e acessos na página para o cara ganhar dinheiro com AdSense. Lembra ou conhece a ferramenta do Google AdSense? Onde ele coloca propagandinhas? Você entra no site, tem várias propagandinhas ali, não é isso? Essas propagandinhas é o Google que coloca junto com a AdSense. E aí, quanto mais pessoas acessam essa página, mais essa propaganda é mostrada. Quanto mais ela é mostrada, mais o dono do site ganha em receita do Google. Se alguém clicar, ganha mais ainda e assim vai. Então, esse Trojan Clicker tem essa função, né? De aumentar os acessos de algum lugar, de aumentar a receita que o cara ganha com relação aos acessos, visibilidade, cliques, essas coisas. O próximo é o Trojan Proxy, que a gente já falou anteriormente
exatamente no curso. O Trojan Proxy, a função dele é o seguinte, instalar um servidor proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima ou para o envio de spam. A gente já falou de proxy nas aulas anteriores, mas esse Trojan Proxy é o seguinte, você vai receber esse Trojan no seu computador, a função desse Trojan é usar o seu computador como passagem para o hacker. Ao invés do hacker acessar diretamente um site, ele vai usar o seu computador para do seu computador acessar o site. Então ele sempre vai ficar usando o seu computador como um ponte, porque aí se a polícia ou se alguém tentar saber quem foi que acessou, nunca vai aparecer o hacker de cara, vai aparecer sempre o seu computador. E aí a polícia vai atrás de você para saber o porquê que você estava acessando. Aí eles vão verificar o teu computador até descobrir que foi invadido. Essa é uma técnica do hacker para se esconder, mas eu já comentei isso em aulas anteriores, eu só tô revisando aqui. Por isso que é bom quando você estrutura um curso de forma gradativa. Se você vê que eu fui falando de várias coisas, segurança, estudando. Agora, quando chega no Trojan, que é uma coisa que está mais na frente, às vezes o cara chegou lá, por que você está falando de vírus primeiro? Com esse Trojan, que é muito melhor. Quando chegou aqui em Trojan, todo o conteúdo para trás que eu falei com vocês fez todo sentido agora. Porque agora eu consigo chegar para você e falar assim, Trojan backdoor é o quê? A estrutura do Trojan com backdoor dentro. Você já sabe o que é um backdoor. Então, quando a gente organiza o curso, organiza assim, de propósito. Se você, mas já tinha que estar vendo isso, tinha que correr. Não tem que correr. Tem que ser organizadinho, bonitinho, para que o aprendizado seja gradual e você fique com a base boa e sólida de conhecimento. Trojan Spy. Vocês já sabem, a gente viu nas últimas aulas, agora recente. Trojan Spy instala programas spyware para espionar e os utiliza para coletar informações sensíveis, como senhas, número de cartão de crédito e isso. A função dele não é craquear, não é fazer nada. A função dele é simplesmente pegar os dados com ferramentas de espião. E o último aqui, que é bom não, né? Que não é bom. Trojan Bunker ou bancos. Coleta dados bancários dos usuários através da instalação de programas spywares que são ativados quando os sites da Internet Bank são acessados. É similar ao Trojan Spy, porém com objetivo específico. E o Trojan Spy, ele vai capturar todo tipo de dado sensível. Esse daqui, ele é voltado para bancos. Por que ele tem que ser voltado para bancos? Determinados bancos têm seguranças diferentes, com aplicações diferentes, com softwares diferentes. Quando o cara cria um Trojan Bunker específico para o banco, ele vai querer atacar especificamente o banco do Itaú, especificamente o banco do Santander. Se você tem conta em 2, 3 bancos, você vai ver que a metodologia de segurança de cada banco é diferente. Você pega alguns bancos que ele tem um módulo de proteção separado. O Itaú, não sei se mudou no dia que você está vendo esse vídeo, né? Mas o Itaú, você tem que instalar um módulo de proteção e quando você abre o Itaú, você tem que abrir por um aplicativo do Itaú no computador, que eu tô falando, né? Você abre por um aplicativo no computador e você não pode fazer mais nada no computador, apenas usar o aplicativo do Itaú. Você não consegue dar Alt-Tab, ele trava a tela. Você vai usar o aplicativo do Itaú. Justamente para evitar que qualquer outro tipo de programa que esteja rodando ali em segundo plano não consiga ter acesso a nada. Pode ser que hoje, no momento que eu tô gravando um vídeo, esteja assim funcionando lindamente. Pode ser que daqui a um mês já tenham quebrado a segurança disso. É uma brincadeira de gato e rato, cara. As pessoas protegem, o hacker quebra, a pessoa protege, o hacker quebra e assim funciona. Espero que você tenha entendido o que é Trojan. Eu falei até tem história grega aqui hoje. Você aprendido o que é Trojan, como é que funciona esse monte de coisa. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o Rootkit, mais um monte de coisa para terminar esse primeiro módulo lindo e maravilhoso do nosso curso de segurança, falando sobre as ameaças, que é a parte que todo mundo gosta aí de segurança da informação, para você ficar bastante feliz e contente, sorridente e contente. Me segue nas redes sociais, já sabe, né? Curte, compartilha, faz tudo aquele negócio que você sabe fazer lindamente e comenta aí com as tuas dúvidas, que aí eu vou fazer o HRBR Responde, né? E futuramente eu respondo as suas dúvidas aqui no canal para você aprender um pouquinho mais. Beijos de luz e até a nossa próxima aula de curso. Tá muito bom, tá muito legal. Gosto muito desse curso com a SMR. Valeu!